aqui na Comissão de Saúde. Eu acho que esse é o caminho do diálogo, o caminho da informação. Passamos muitos anos sem ter informação alguma em relação à Secretaria de Saúde. Eu comentei aqui os dois pontos que nos trouxeram, que foi o debate no plenário, em relação ao fechamento da maternidade e em relação aos repasses através dos termos aditivos. Em relação à maternidade, o senhor trouxe a informação que a maternidade de Mesquita está com 82 leitos e a de São João de Meriti com 139 leitos abertos. E a informação que o doutor Deodalto, trouxe para nós aqui na comissão é que se fecharam mais de 10 maternidades ali na Baixada. Eu não me recordo, doutor Deodalto, qual é o quantitativo de leitos? Mais de 1000 leitos nós perdemos. Na maternidade? Na maternidade. De maternidade? Foram fechadas 13 maternidades na Baixada. Então, o leito de maternidade só tem a ideia? Mais de 1000 leitos nós perdemos. Então, e a gente tem aqui 82 com 139, e se a gente contabilizar um pouco mais as unidades de saúde de lá, que também trabalham com maternidades, a gente está vendo que essa balança está desfavorável às mulheres, né? E o que me chama a atenção é que uma unidade, primeiro que a gente defende que não feche nenhuma, né? Não feche nenhuma, nem maternidade, nem hospitais, porque temos conhecimento de que quando fecha você não abre mais. Tá? Veja aqui a maternidade Praça 15, que abriu as outras maternidades municipais, e a maternidade da Praça 15 nunca mais abriu e as mulheres ficaram por isso mesmo. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: desde 2005, a vigilância sanitária vinha insistindo para que a maternidade se adequasse às normas vigentes. A minha dúvida é o seguinte, porque deveria estar até aqui para tirar nossas dúvidas, né, a representação da maternidade. Mas o que aconteceu de fato? Por que desde 2005 uma unidade de saúde não se adequa às exigências da vigilância sanitária para que evitássemos esse tipo de coisa que nós estamos vendo aqui? Então, essa seria a minha primeira pergunta. Em relação aos repasses aqui para as OS, os termos aditivos, de quase 1 milhão, né? Bilhão, isso, 613 milhões, mais 433 milhões para as duas organizações sociais. Eu recebo, eu não sei se os outros deputados, mas por ser da área da saúde, eu recebo, assim, várias denúncias, não são poucas, Lucinha também recebe demais, né? Primeiro, salários atrasados. Até esse mês passado agora, a Fundação Saúde, já estávamos no dia 12 de maio, Dia das Mães, e os funcionários estavam sem o pagamento. Isso na Fundação, né? Nas OS não é diferente. Pagamento do adicional noturno. Nós recebemos várias denúncias, não só do funcionário público, como também dos funcionários que estão nessa forma que a gente chama de privatizado, né? Eu recebo denúncias em relação à segurança dessas unidades, porque vários profissionais são agredidos. E a segurança que tem é a segurança patrimonial e não tem segurança para os profissionais. Os profissionais não recebem hora extra. Os profissionais que trabalham na OS, se eles chegarem atrasados 15 minutos, eles são descontados. Mas se ficarem 5, 10, 2 horas depois trabalhando, porque não atuam com máquinas, né? Eles trabalham com vidas, então você simplesmente não pode desligar e ir embora, então eles ficam a mais do tempo, eles não ganham hora extra.
Local de descanso, eu já levei 200 mil vezes. Né? Tem uma lei que é minha para garantir o local de descanso dessas pessoas. E como eu vi aqui, o senhor está comprando novamente cadeiras para as pessoas descansarem. Então, se parar aqui, nós vamos falar de várias denúncias, de filas, de falta de pessoal. Agora mesmo eles estão fechando as unidades, fechando não, tirando, eram 3 assistentes sociais atuando, foi reduzida para uma assistente social. Refeições, que as pessoas reclamam o tempo todo dessas firmas que essas organizações sociais contratam para as refeições em alguns locais, principalmente as UPAs, ou dão dinheiro, enfim, mas nos locais. Então, o que me levanta o questionamento é que, com todas essas problemáticas que a gente não consegue resolver, a fundação ela não segue o reajuste salarial de funcionário seletista. Ela segue o reajuste salarial do funcionário estatutário. Então, para algumas coisas, segue como estatutário. Para as outras, seguem como... Por que eu estou falando tudo isso? Porque aí o funcionário não consegue entender esse valor a mais que é colocado quando essas organizações sociais, OS e fundações não estão, no mínimo, respondendo a essas questões trabalhistas. Então, senhor secretário, eu tenho aqui uma documentação que eu peço ao senhor para responder. Em relação a constar do relatório, as seguintes informações. A relação dos valores financeiros repassados com a indicação da fonte de recursos. O demonstrativo dessas despesas. Essas OS, a gente precisa saber como que elas estão gastando essas fortunas que estão sendo colocadas aqui para elas. Em relação ao demonstrativo da folha de pagamento, que quando o senhor traz aqui que aumentou, né, o atendimento, claro que aumentou. Os funcionários da rede estadual trabalhavam no máximo 24 horas dentro das emergências. E hoje você vê os funcionários fazendo 40 horas semanais. É um absurdo. Só para terminar, senhor presidente. O balancete financeiro dessas organizações sociais. O extrato bancário da conta corrente e aplicações financeiras dos recursos recebidos. O relatório consolidado da produção contratada versus a produção realizada. E o relatório consolidado do alcance das metas de qualidade, ou seja, os indicadores. Porque quando o senhor faz esse repasse a mais, nós gostaríamos de saber o que está contratualizado, como que eles têm que trabalhar, de que forma que esse dinheiro está sendo bem empregado, porque em relação a essas questões aqui, né, de denúncias que chegam para a gente, refeição, hora extra, cumprimento das garantias trabalhistas, a gente não tem. Obrigado. Deputado, só para dar uma organização da reunião, podia ter a deputada Fernanda Rejane, que se for feito o requerimento pela Comissão de Saúde, encaminha a presidência, parte dessa documentação nós já pedimos, é parte do que o secretário está devendo de informação, e aí a comissão oficializa, atualiza a informação e na semana seguinte, agora essa semana, a gente encaminha para o secretário providenciar a resposta. Volto a pedir, secretário, sei que não é público de Vossa Excelência, mas que seja o mais breve possível. Mas que você responda mais brevemente, para que a gente possa dar oportunidade, ainda falta uma deputada da comissão, ainda faltam mais 5 ou 6 deputados que se inscreveram para a fala. Por gentileza. Aproveitar, presidente, fazer a entrega dos dois ofícios que foram solicitados aqui. E com relação à documentação, foi feita entrega também. Foi feita também entrega do CD para as informações todas, mas fez questão também de trazer todos os contratos de gestão, todos os aditivos previstos. Com relação aos questionamentos da deputada, isso tudo faz parte do relatório de execução mensal
que está disponível, a gente recebendo e as informações enviadas não forem suficientes, a gente está à disposição para poder estar fazendo esse envio. Lembrando que, através da internet também, a gente tem disponível uma série de informações e documentos legais obrigatórios. Com relação ao que foi feito ao longo desse período para a intenção da maternidade, com a apresentação mostrou diversas ações preventivas que a vigilância tentou desenvolver ao longo do ano, uma tentativa de financiamento do Estado, onde a gente passou esses 3 meses recurso para a maternidade, para essa maternidade, onde ela não conseguiu comprovar, né, com essa melhoria, por isso o processo foi interrompido e que a gente está preparando um novo modelo de cofinanciamento para a maternidade. Os salários atrasados, a gente vem atrasando salários, a gente reconhece isso. Desde abril, os contratados das OAS receberam lá para o dia 18, 20, algumas das OAS. A gente está, de fato, com um problema financeiro, a gente mostrou de forma muito transparente, muito clara aqui, o que acaba gerando esse atraso de pagamento, mas temos, a partir desse mês, o compromisso da Fazenda de fazer o pagamento relativo a pessoal, seja das OAS, seja grupo de apoio, né, de forma que até o 5º dia útil esse recurso esteja disponível para que seja feito o pagamento para, no caso, profissionais de saúde, evitar esse pagamento atrás, tanto PJs médicos como os profissionais de saúde. Com relação ao adicional noturno, a gente vai verificar essa informação. A segurança, nós tivemos especificamente, mais recentemente, problemas com o OS, que foi a Lagos, com uma empresa chamada HBS, inclusive que eu recebi o presidente do sindicato no meu gabinete, conversando com ele, explicando a situação, fizemos todo um esforço de pagamento, inclusive de uma dívida que o Estado tinha com essa empresa, para garantir que ele pudesse fazer o pagamento, tendo visto o atraso que a OAS está recebendo de pagamento, ela está devendo aos seus fornecedores, o que atrasa o repasse de recursos. Mas é importante registrar que a gente montou um plano de contingência na área da segurança pública, né, todas as unidades que estavam sem a vigilância patrimonial, foi comunicado à Polícia Militar para que ela pudesse dar o suporte no caso do período. Tivemos alguns movimentos de paralisação que não foi completo em algumas unidades e a gente está trabalhando exatamente para buscar a solução para isso. Com relação à hora extra não paga, isso é um problema trabalhista. A gente está à disposição, mas sugiro que todos possam procurar a Justiça do Trabalho, possam buscar o Ministério do Trabalho, e está à disposição também, porque a gente desconhece, a gente não recebeu, eu pessoalmente não tinha recebido nenhuma denúncia em relação a isso. A gente, o que deve ser o horário de falta, previsto na legislação do processo de conta, não pode ser descontar, mas a hora extra tem que ser paga. Não é justo você descontar. Eles têm que cumprir toda a legislação. Trabalhista. Eu tenho aqui os contratos. Tivemos problemas, sim, no pagamento de hora extra da Fundação Saúde no início do ano, fruto de alteração do sistema, porque o sistema do Estado não prevê o pagamento de hora extra. Aí gerava a nossa folha no outro sistema, depois implantava lá. E aí, no início do ano, teve um problema de pagamento de hora extra, e já foi solucionado. O sistema hoje permite que a gente lance diretamente essa informação. Local de descanso é algo que a gente está perseguindo, inclusive no Carnaval, o time do Rocha Faria, visitando o hospital, eu fui abordado pela equipe de enfermagem que me levou, teve uma chuva grande no Carnaval, que mostrou interdição do local de descanso, eu fui lá ver, pedi para que fosse tomado as providências com relação a isso. A gente preza que o profissional possa também ter oportunidade de descansar no período permitido. Com relação a refeições na nossa unidade, eu particularmente, quando visito unidades, sempre que posso, faço questão de almoçar na própria unidade para verificar a qualidade da alimentação. E a gente percebeu numa OS, numa empresa que presta serviço com OS, um registro de informação dos funcionários, né? Porque a família não estaria devidamente com essa qualidade. A OS foi devidamente notificada, a empresa está recebendo com atraso os repasses de recursos, o que tem prejudicado o funcionamento dela, mas a gente notificou a Organização Social para providenciar isso. Eu, particularmente, converso com a equipe de enfermagem, converso com o profissional de limpeza, converso com as pessoas, porque é onde eu tenho informação e pode permitir que eu possa ajudar nessa fiscalização, a prática que eu utilizo. Então, acho que eu abordei os pontos principais colocados por Vossa Excelência e os hospitais que questionam Vossa Excelência, nós apresentamos aqui e os documentos à disposição de Vossa Excelência.